Primeiramente, queria me apresentar. Eu sou, para quem não me conhece, o professor Thiago Barcelos, eu sou o coordenador do projeto de extensão que resultou no curso que está começando no dia de hoje. E, claro, primeiramente, também queria agradecer o interesse de vocês por essa nossa iniciativa, por estarem aqui junto da gente nessa jornada que a gente vai estar juntos até o mês de novembro, nesse primeiro momento presencial, mas também em contato pelo nosso ambiente de apoio, pelo nosso ambiente Moodle, e depois a gente volta a se encontrar presencialmente lá para fazer o fechamento do curso. Tá? A ideia desse nosso primeiro encontro é, claro, a gente se conhecer face a face. A gente vai falar um pouco sobre os princípios, tanto os princípios conceituais quanto os princípios pedagógicos que embasam as atividades que a gente vai desenvolver durante esses 2 meses do nosso curso. Falar um pouquinho sobre o sistema, o andamento, a parte administrativa desse curso, as atividades que vocês vão fazer. E, claro, no final, a ideia é que a gente também abre espaço para a gente se conhecer, que cada um fale um pouquinho sobre sua experiência, sua expectativa em relação ao curso, certo? E, claro, no final, um bate-papo mais aberto para tirar qualquer dúvida que vocês tenham aí sobre o andamento dessa iniciativa, tá? Esse curso ele surge de um projeto de extensão, que ele é apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão aqui do Instituto Federal de São Paulo. Né? A gente participou de um edital no final do ano passado, eu juntamente com a equipe que eu vou apresentar para vocês, e a gente vem conduzindo o trabalho de construir esse curso praticamente desde março desse ano. Né? A gente teve já 2 eventos preparatórios, a gente participou da Semana de Matemática, aqui do Instituto no mês de junho. A gente participou também de um evento acadêmico na PUC, São Paulo, o Web Currículo, mais ou menos 2 semanas atrás, levando também uma prévia dessa presencial, né, mas uma prévia dessa oficina que a gente está trazendo no curso. E a gente também vai estar presente na Semana Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Ciencitec, né, lá no Nostor, daqui a uma semana praticamente, né? A gente vai ter também mais um evento de divulgação e esse conjunto, né, do nosso trabalho, que é a oficina Construção de Jogos Digitais usando Scratch e Linkmake e Kinect para o aprendizado de matemática, a qual vocês estão iniciando hoje. Tá? Um pouquinho sobre mim, tá? Vocês vão ver que a minha formação é um pouco interdisciplinar, né? Minha formação básica é em computação. Né? Eu comecei a estudar para ser programador, né? Para ser analista de sistemas, e depois de entrar no meio acadêmico, eu fiz doutorado em ensino de ciências e matemática na Cruzeiro do Sul, terminei no ano passado, e a minha tese teve relação direta com essa oficina, que vocês vão participar. Né? A gente está estudando a construção e desenvolvimento de atividades didáticas baseadas na construção de jogos digitais e as relações dessas atividades com o ensino de matemática. E um pouco desses achados da tese e mais o trabalho que foi desenvolvido pela nossa equipe aí ao longo dos últimos 6 meses é o que a gente está trazendo para vocês nesse curso. Falei da equipe, né? Quem é a nossa equipe? Eu não estou sozinho nessa, nem teria como, né? O trabalho desse escopo ser desenvolvido por mim, por uma pessoa, né? A gente está junto com uma equipe de 3 professores, que é composta, né, por mim, como coordenador da equipe, pela professora Mary Grace Brioni, que está com a gente hoje. A professora Mary Grace é da área de matemática, aqui no Instituto Federal. E o professor Rodrigo Bortoleto, que é meu colega da área de informática também, tem dado suporte administrativo e da parte de dispositivos de hardware do nosso projeto, alguns dos quais vocês vão conhecer aqui no nosso campus, nas visitas que vocês façam para a nossa equipe e também nos vídeos do projeto. Tá? A gente também tem o apoio de uma equipe de bolsistas que tomaram a frente aí em experimento, em muitos experimentos, verificar que atividades davam certo, que não davam certo, as associações com a matemática, e agora estão ativamente envolvidos na criação de conteúdo audiovisual para esse curso. Quer dizer, muito do conteúdo que vocês vão assistir, que vocês vão acompanhar ao longo do curso, tem
desenvolvimento direto desses bolsistas, tá? Nossos bolsistas são a Andréia, que está lá no canto, do lado dela a Sara, tá? A Andréia é nossa aluna do curso superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e a Sara da licenciatura em Matemática. O terceiro bolsista, que é o Júlio, né, que tem trabalhado muito aí nas experimentações na parte de programação, ele está chegando, ele está em aula, ele é nosso aluno do curso técnico em informática, né? Daqui a pouquinho a aula está terminando, ele está aí, eu apresento ele para vocês, ok? Bom, o que a gente vai falar, o que a gente vai conversar com vocês nessa introdução ao nosso curso? Primeiro, a gente quer apresentar jogos, qual é a importância de jogos no contexto educacional, como a gente pode entender o que é um jogo, onde que ele pode ser aplicado e que tipo de possíveis vantagens ou desvantagens a gente possa ter com a utilização de jogos. Tá? A gente vai ver a diferença entre usar jogos e construir jogos. Na verdade, aqui a gente não está falando de jogar, e sim de usar a atividade de construção de jogos como uma atividade didática para construir competências, aprender novos conteúdos ou revisar o aprendizado de conteúdos que já foram aprendidos, particularmente falando da matemática, né, no escopo da nossa oficina. A gente vai falar um pouco de o que dá para aprender construindo jogos, construindo e aprendendo, alternativas de software e de hardware para a construção de jogos, e por fim aí a gente entra na oficina em si, a qual vocês vão seguir no nosso ambiente EAD, usando uma ferramenta, um ambiente de software que vai ser apresentado no conteúdo, um ambiente Scratch. Tá? Acho que a gente tem uma telinha para falar um pouquinho de Scratch para vocês. Então, começando, jogos. Por quê? E quando? Né? Qual é o objetivo da gente utilizar jogos? Antes da gente falar de jogos digitais, que é o nosso objetivo, afinal de contas, a gente vai usar ferramentas de software e aprender a construir jogos. Né? Claro, vale lembrar, né, usando alguns princípios de programação de computadores, de lógica de programação, mas também embasando aspectos matemáticos. Né? Mas antes da gente falar sobre isso, seria interessante a gente pensar um pouquinho, né? Ciências digitais. Qual é o papel de jogos no desenvolvimento humano? Vale a gente lembrar que, apesar da gente estar muito, e mesmo toda a linguagem visual, toda a divulgação da oficina, sempre usa aqueles exemplos que culturalmente a gente já está muito acostumado. A gente está acostumado a ver o videogame, a gente está acostumado a ver aqueles personagens épicos, clássicos. Quem prestou atenção, né, quem se inscreveu na oficina pelos nossos cartazes deve ter visto o Mario Bros, deve ter visto a figura do Pac-Man, que são, né, os jogos digitais clássicos, aqueles personagens conhecidos. Vamos deixar isso de lado um pouquinho, né, e pensar que jogos eles estão inseridos no desenvolvimento humano desde a primeira infância de uma forma muito intensa. Né? Tudo bem, jogos digitais, a figura que a gente já está acostumado, mas crianças numa primeira infância, numa faixa etária que estão fazendo um pega-pega ou um jogo, de qualquer jogo no espaço físico, também estão jogando, também estão se desenvolvendo. A gente tem que lembrar também que o jogo pode passar várias fases da vida. Né? Pode ter jogo, inclusive, de idade mais avançada, a gente fala de jogo de cartas, jogo de xadrez, um esporte, várias atividades, além dos jogos digitais, também tem características que a gente considera como um jogo, ok? E dessa forma, seria interessante a gente entender o que é um jogo, tá? Um dos primeiros pesquisadores que pensou nesse conceito é o Johan Huizinga, tá? Lá nos anos 50, ele escreveu um livro que se tornou clássico, e hoje toda a pesquisa na área de jogos cita o livro do Huizinga, né, que ele fez um trocadilho com a ideia do Homo sapiens, né, a nossa espécie, o homem que pensa, né, o homem que sabe, e ele cunhou a expressão Homo ludens, é o homem que joga. Tão grande seria a importância do jogo para o desenvolvimento humano. A obra dele vai longe nisso, tá? Mas para nós aqui o mais importante é dar uma passadinha e entender o que é um jogo, tá? No contexto geral. Para Huizinga, um jogo ele é uma atividade livre, conscientemente tomada,
Ou seja, você opta por jogar, não existe jogo obrigado. Tá? Você opta por entrar no jogo ou sair do jogo. Né? Isso tem uma consequência direta, desde a educação, se pensa que uma atividade lúdica pode ser a solução para tudo. Pode, desde que ela seja aceita pelo aluno. Né? Não existe jogo obrigado, você pode ser obrigado a jogar. O jogo é uma atividade não séria e exterior à vida habitual. Tá? O jogo em qualquer aspecto, em qualquer modalidade de jogo, o jogo ele é um mundo fora do mundo, entre aspas, do mundo real. Ele cria um conjunto de regras, um conjunto de histórias, um conjunto de procedimentos que as pessoas vão tomar no jogo, que não é igual à vida real. E esse é um aspecto de muita atratividade no jogo. Tá? Lembra aquele jogo das crianças que a gente tem? O pega-pega, ele pode ser uma realidade fantástica para a criança. Né? Estou fugindo do inimigo, ou jogos que acho que muita gente na infância conheceu como jogo de polícia e ladrão. Né? Não tem só uma regra que eu estou correndo atrás de uma outra criança. Não, eu estou fugindo da polícia, ou eu estou querendo pegar o bandido. Você tem um universo fora da realidade e que é imersivo, certo? Isso explica um pouco o porquê os jogos digitais são uma indústria tão fabulosa e tão lucrativa, né? Como a gente vê aí nas notícias, nos jornais. Então, o jogo sai da vida habitual, da realidade habitual. No entanto, ele é capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total, justamente pela atratividade de eu ser outra pessoa, de eu ser um personagem, de eu viver uma outra vida por intermédio do jogo. E o jogo tem regras, tá? Não existe jogo sem regra nenhuma. Tá? Se tem um grupo de crianças que vai dizer, vamos sair pulando, isso não é um jogo. Mas se a brincadeira for, vamos sair pulando daqui até o final dessa sala para ver quem chega primeiro, agora eu tenho uma regra. Agora eu tenho uma regra estruturada, mesmo que muito simples, e que caracteriza aquela atividade como um jogo. Né? Então é muito grande que a gente tem visto aí também pelo jogo tem um aspecto lúdico, né? Muito se pensa, muito se discute, vamos construir um jogo digital para ensinar isso, vamos construir um jogo digital para ensinar aquilo. Mas você vai ver, a atividade ela não tem regras, não tem estrutura, ela até não tem vencedor. Você pode ter jogos que são cooperativos, você não tem necessariamente um vencedor, mas existe uma regra, existe um conflito que é resolvido por intermédio de regras muito bem definidas. Então, isso já caracteriza um jogo. Porém, também um jogo normalmente vai ter um vencedor, e isso faz parte das regras. Ok? Como eu acabei de dizer, segue, ok? Determinada ordem e regras. Tá? A ideia de limites temporais espaciais está completamente relacionada com a ideia de regras. Essa é a definição do Johan Huizinga. Ainda que o jogo promove a formação de grupos sociais com características próprias. Ou seja, o jogo, também da definição do Huizinga, ele direciona você para uma interação social, tá certo? Então, além de você sair da tua realidade, você ainda tem uma oportunidade de interagir com outras pessoas, de interagir com o grupo de uma forma também não convencional. Tem outro aspecto de atratividade do jogo. Ok? Agora sim. E bom, os principais autores, os grandes autores da área de educação também têm algo a dizer sobre a importância do jogo. Está cortadinho lá, mas é Piaget. Piaget diz alguma coisa sobre o jogo. Né? Para Piaget, o jogo promove a organização da cognição e do afeto. Tá? As relações sociais, as relações afetivas na primeira infância são estimuladas pela participação em jogos. Ou seja, o jogo não é exclusivo da infância, mas a infância é uma fase em que se joga muito. Né? E o próprio estágio de desenvolvimento da criança está vinculado ao tipo de jogo e ao grau de complexidade de jogo. Tá? Porque a gente define 3 categorias, né? A ideia é que a gente está muito fundo nisso, tá? Mas em relação à complexidade do jogo, você parte desde um jogo mais simples, de exercício
sensório motor, né? Identificação, sentido, jogo simbólico, e mais progressivamente para um jogo com regras estabelecidas, que níveis de abstração mais elevados. Tá? E para Vygotsky, que normalmente discute o aspecto social, a importância do aspecto social em educação, os jogos e as regras dos jogos executados por meio da interação social permitem o desenvolvimento de funções cognitivas superiores, tá? Que se associam com a ideia do Piaget, do jogo de regras, que seria o último estágio do aprendizado, entre aspas, baseado em jogos. Tá certo. Então agora que a gente entende um pouquinho o que são jogos, a gente pode falar um pouco sobre jogos digitais. Né? E por que os jogos digitais se inserem de forma tão intensa no cotidiano das nossas crianças, jovens, adultos? Né? Onde está o contexto social dos jogos digitais hoje em dia? Bem, a gente tem alguns exemplos para embasar. Tá? Um dado que é bastante conhecido, tá? Ainda mais agora, a gente está vivendo aí uma grande feira que é a Brasil Game Show, né, aqui em São Paulo, onde esses dados têm sido bastante apresentados aí na imprensa. E esse dado verde em particular é muito conhecido, que o faturamento da indústria de jogos supera o faturamento da indústria de cinema ainda de hoje. Já faz quase 10 anos que isso ocorre. Tá? Um grande lançamento de um jogo hoje supera a bilheteria de um grande título de cinema. Um exemplo representativo, para trazer um dado para vocês, seria o lançamento do Grand Theft Auto 5, que faturou $1 bilhão nos primeiros 3 dias de vendas e teve 29 milhões de unidades vendidas. Tá? Não é pouca coisa, não é pouco dinheiro, como a gente pode observar. Tá? Claro que tem muitos outros jogos que poderiam ser citados. Hoje a gente tem um mercado de jogos para celular crescendo muito, o que tem redirecionado o mercado, porque agora você não precisa de um console complicado para jogar, você pode, do ponto de vista lá da indústria, gastando um pequeno valor, jogar usando o seu aparelho, o seu celular que você tem no bolso. Então, a abrangência desse mercado, pensando aí nos números, 29 milhões de unidades, não é pouca coisa. Tá? Muitas vezes quando a gente faz essa apresentação, né, algumas pessoas se perguntam, né, nossa, Thiago, você está usando o exemplo do Grand Theft Auto. O Grand Theft Auto é um jogo violento, é um jogo que lida que tem aspectos de crime, que você está atropelando pessoas, quer dizer, e muitas vezes também se questiona, poxa, mas o jogo é isso? Tá? Eu acho que vale, claro que o exemplo de mercado é marcante e a gente tem que discutir, mas pensando no contraponto que a gente apresentou anteriormente, um jogo pode ter vários aspectos. É claro que é um problema da nossa sociedade, é um problema discutível, com certeza altamente discutível, o quanto que um jogo deveria incitar a violência, deveria incitar aspectos negativos. Porém, pensando na definição de jogo, você tem inúmeras atividades que não são violentas, que não vão levantar aspecto nenhum, que não vão levantar aspectos negativos. E lembrando também que nenhuma mídia é neutra. Né? A gente está falando, e vocês vão ver ao longo da oficina, a gente vai procurar desenvolver mecânicas de jogos, a gente vai ter colisão, sim, a gente vai demonstrar efeito de tiro, eventualmente, efeito de rebater, bolas, vários aspectos físicos, né, de um jogo e que podem ser usados tanto para um aspecto positivo quanto negativo. Né? Então a gente não, eu queria assim, só ressaltar isso, para a gente não se ater que a jogo é violência, está dizendo que é muito bom que o Grand Theft Auto vendeu $1 bilhão, não sei. Sinceramente eu não acredito que isso seja necessariamente bom ou ruim, é um aspecto social, da mesma forma que tem um filme violento no cinema, um programa violento na televisão, e todas são mídias, e tem que ser discutidas, claro, né? Porém, é inegável que esse mercado é enorme, o contato que vários, ou a maioria de nossos alunos vai ter com essa mídia é bastante intensa. Né? A gente fala hoje, é um aspecto muito observado também, a gente fala de criança de 3 anos jogando num tablet. Também não quero discutir se é bom ou ruim,
tem suas implicações positivas e negativas, mas o fato é que é uma mídia a qual, pelo menos, essa geração, cada vez mais cedo, mas as últimas, vamos dizer, as últimas 2 gerações já têm tido contato, crescido em contato com esse tipo de jogo digital. E outro dado interessante no caso, especialmente do Brasil, né, esse foi um dado, inclusive, que eu encontrei para a minha tese, eu acho que é bastante interessante. O aumento do acesso à internet em países em desenvolvimento como o nosso tem também facilitado o acesso a jogos, porque uma das atividades, não a única, claro, mas uma das grandes atividades feitas por crianças e adolescentes com o uso da internet é jogar em redes sociais, jogar jogos online. É um fenômeno semelhante à questão do celular. Eu não preciso de um console super avançado, mas se eu tiver um computador com acesso à internet, eu também consigo jogar. Então, no nosso contexto aqui não é isolado para... É mais um fator que ajuda a explicar os nossos alunos, sim, têm cada vez mais contato de um jeito ou de outro com os jogos digitais, seja no console, seja na internet. E quem são esses alunos? Esse autor, Mark Prensky, ele cunhou um termo em 2001 que muitos de nós talvez já tenhamos ouvido, que é nativo digital. O Mark Prensky definiu, vamos dizer que ele definiu, né? Ele propôs essa definição para tentar explicar o comportamento das novas gerações. Novas gerações, a gente está falando de quem hoje é criança, adolescente, até seus 18, 20 anos, né? Vamos dizer, a geração nascida após os anos 90. Que características que teriam essa geração? O Prensky é uma geração em constante contato com a tecnologia, e claro, ele também inclui jogos digitais. É uma geração com demanda por atuar sobre o mundo, e não apenas assistir. Eu quero ver um programa, eu quero interagir, eu quero jogar, eu quero acessar a internet. Até por esse motivo e por estarem acostumados com essa realidade, eles esperam respostas rápidas, respostas imediatas, respostas usando outro chavão, né? Respostas na velocidade do clique. Essas seriam as principais características. É claro, como toda definição, toda generalização, Nelson Rodrigues dizia, toda generalização é burra. Né? É claro que a gente não pode dizer que todas as crianças adoram jogos, que todas as crianças esperam respostas rápidas e imediatas, que todas as crianças têm demanda por atuar sobre o mundo. Né? Muitas vezes a gente fala sobre esse tema em palestras e as pessoas dizem, poxa, os meus alunos são muito apáticos, eles não querem atuar sobre nada, eles querem só ficar jogando. Ou eles não têm uma visão crítica tão aprimorada quanto as gerações anteriores. E claro, isso não significa, a visão do Mark Prensky é meio positivista. Né? Não, nós temos que, essas novas gerações vão salvar o mundo, tudo tem que ser diferente por causa delas. Isso, claro, é uma generalização, a gente tem que olhar também por esse lado. Mas também é fato, acho que todos nós podemos concordar, que tem alguma coisa diferente. Esse acesso, essa imersão, também não é que toda criança, de qualquer nível social vai ter o mesmo acesso e a mesma familiaridade com esses dispositivos que a gente tem hoje, computacionais, celular, minigame, computador, a web. Não, é verdade que todos vão ter o mesmo acesso, não é uma geração uniforme. Porém, a gente vê características que podem ser aproveitadas e principalmente entendidas por nós, que somos educadores, para desenvolver atividades que sejam mais adequadas para esse público, que tentem atingir esse público, que tem esse contexto de mundo, que tem essa realidade, que tem essa interação com dispositivos computacionais e que as nossas atividades cheguem mais próximas da realidade desse público. Né? Tem uma anedota muito conhecida, né? Quem trabalha e quem já viu alguma coisa na área de tecnologia e educação já deve ter ouvido, que é assim, né? Se
você pegar uma sala cirúrgica do século XIX e colocar um médico de hoje para operar naquela sala, ele vai achar tudo muito estranho. Você vai ter bisturi diferente, você vai ter anestésico diferente, você vai ter recursos, você não vai ter um monte de recursos, você tem que, provavelmente ele vai ter que medir pulsação, medir pressão no olho, na intuição, ele vai se sentir muito estranho. Se você pegar um jornalista de hoje e colocar ele numa redação de jornal do século XIX, primeiro que ele vai ter uma coisa estranha chamada máquina de escrever, né, que muitos de nós nunca vimos, né, nunca tivemos que mexer com uma, e vai ter que editar, vai ter que usar muito papel, vai ter que revelar foto, e o jornalista de hoje que publica texto na internet, tira foto digital, vai achar aquilo muito estranho. Né? Agora, se você pegar um professor de hoje e colocar numa sala de aula do século XIX, muito provavelmente ele vai ficar muito confortável. Ele fala, lousa, legal, lousa, sei o que é, giz, sei o que é, carteira, cada um sei que uma, cada um vai pegar lápis, papel, vai copiar o que eu vou passar na lousa, está tudo normal. Ou seja, a nossa área tem evoluído muito pouco. Os recursos, o avanço da tecnologia tem chegado muito devagar na nossa área de educação. Então, a gente, é esse conflito que a gente tem que se adequar. Né? Eu acredito que vocês pensam como eu, por isso estão aqui no curso. Bom, e o jogo em si pode ter um impacto social mais intenso. Isso aqui é só uma propaganda, um convite quando vocês entrarem no Moodle, tá? Tem uma palestra bastante enfática de uma game designer, né? uma pessoa que projeta jogos digitais, que é a Jane McGonigal, e ela põe um ponto muito enfático, dizendo que jogar pode ajudar a construir um mundo melhor. Tá? É um ponto de vista, né, bastante argumentativo, mas fica um convite para vocês assistirem lá depois do Moodle, né, o que ela tem a dizer para nós, como jogar pode efetivamente melhorar as habilidades e competências das novas gerações. Claro, ela fala de jogar, a gente fala de construir. Acho que a reflexão é válida. Bom, ela fala de jogar e construir jogos. O que a gente pode ensinar ou aprender por meio da construção de jogos? Quando a gente fala de construir jogos, a gente fala de um paradigma da educação, tá? Que é o construcionismo, tá? Uma teoria, melhor dizendo, tá? Que é o construcionismo. A ideia do construcionismo é que o estudante vai construir estruturas de conhecimento construindo produtos, artefatos que são públicos e compartilhados. Esse artefato público pode ser um jogo, pode ser uma ponte de macarrão, pode ser uma maquete de um prédio, não importa qual é o artefato, tá? Mas se ele tiver que ser construído por um aluno, e para construir ele vai ter que trocar ideias, adquirir novos conhecimentos, exercitar conhecimentos que ele já tinha, por efeito de gerar esse artefato, então a gente está falando de uma aplicação do construcionismo. O construcionismo tem uma relação com a ideia do construtivismo. Tá? A diferença é que o construtivismo considera a construção de estruturas de conhecimento pelo aluno, de forma ativa pelo aluno. O aluno constrói as suas estruturas de conhecimento. No construcionismo, você tem essa construção fora, por meio da construção de um artefato. Tá? Você vai concretizar o seu aprendizado construindo algo. Hoje a gente pensa em jogos, muitas vezes se fala, né, eu até já mencionei aqui na minha fala, se pensa em utilizar jogos para aprender. Bom, eu vou fazer um jogo que o jogo, entre aspas, ensine alguma coisa para o meu aluno. Isso foi um dilema que eu passei quando eu comecei meu doutorado. E, do meu ponto de vista, isso me pareceu tão subjetivo, um grau de complexidade tão alto, assim, dizer assim, você garantir que o jogo vai ensinar algo. Apesar tem muitos trabalhos ali, procuram elucidar o que se aprende quando se joga. Tá? Isso não é uma questão fechada. Porém, a gente tem muito menos trabalhos por essa abordagem que eu, particularmente, acho que é mais promissora, que é você aprender construindo e não necessariamente aprender jogando. Até porque quando você constrói, um argumento favorável a construir, né, usar um enfoque construcionista ao invés de instrucionista, é que construindo seu jogo você tem controle
sobre a mídia que você está construindo. Você deixa de ser um consumidor da mídia pronta, que talvez incite também algum aspecto de consumo ou de violência ou alguma temática não apropriada, e você tem total controle sobre o que você está, qual é a sua temática e o que você está construindo. Tá? Recentemente eu dei uma palestra, só para exemplificar, a gente mostrou um exemplo daquele jogo que eu acredito que muitos conhecem, que é o Angry Birds. Você joga no celular e você dispara o passarinho, né? Inclusive, nos nossos módulos, já fazendo propaganda, vocês vão aprender a construir a mecânica do Angry Birds. Então, numa palestra a gente falando sobre isso, uma pessoa levantou: nossa, mas o Angry Birds tem um aspecto violento. Você está atirando passarinhos. Né? Então, isso eu não quero mostrar isso para os meus alunos. Bom, se você fosse ensinar cinemática, física, lançamento com o Angry Birds, você não escapa dessa temática. Agora, se você construir o seu jogo, você pode jogar, sei lá, eu dei um exemplo na hora, você pode jogar tortas. Você vai acertar o alvo com uma torta. A mecânica é a mesma. Veja, não tem diferença. O conteúdo físico, matemático, é o mesmo, mas a temática é sua. Sua como professor ou do seu aluno. Ele pode construir a temática dele. Ele deixa de ser um consumidor e passa a ser um produtor de conteúdo. Isso tem um aspecto de empoderamento, um aspecto de motivação, principalmente de motivação, que é muito forte, e por isso que a gente defende essa linha. Ok? Bom, o que dá para aprender construindo jogos digitais? Para a gente entender isso, a gente tem que apresentar para vocês um conceito que está por trás de muito do que a gente vai fazer ao longo da oficina, que é o conceito de pensamento computacional. Essa é uma ideia relativamente nova, esse termo é de 2006, tá? E pensamento computacional seria um conjunto de competências e habilidades que o cientista da computação, ou o programador, a pessoa de informática, utiliza no dia a dia. Porém, algumas dessas competências e habilidades teriam que ser compreendidas, segundo essa linha de pensamento, por todo mundo, desde a educação básica. Por quê? Bom, porque, primeiro, os dispositivos computacionais estão aí para todo mundo utilizar e todo mundo os utiliza, né? Mas a gente não aprende, a gente não hoje na nossa educação básica, a gente não tem uma formação para compreender, não para ser um técnico, um especialista, mas para compreender como funcionam esses artefatos que estão à nossa volta. Né? Se você perguntar hoje para uma criança, para uma adolescente, ou para um cidadão comum que não tem formação técnica, por que o seu celular funciona em determinados lugares e ele não funciona em outros lugares? Nós não vamos conseguir explicar. Ou o que significa dizer que o sistema do seu banco caiu? Ou como eu consigo chegar a uma informação de internet que está do outro lado do mundo e ela chega em segundos na minha tela? Qual é o princípio que está por trás disso? Note, esses princípios hoje defende-se por essa linha de pensamento que saber isso para o exercício pleno da cidadania é tão importante quanto você saber que a água tem um ponto de ebulição dela a 100 graus, que é um conteúdo científico que a gente apresenta hoje na nossa educação básica. Hoje a criança sabe que a água tem ebulição a 100 graus, a criança sabe como é que funciona a cadeia alimentar, que são aspectos do mundo cotidiano que ela tem que conhecer, mas ela não sabe como que funciona a internet, ela não sabe como que funciona o celular, ela não sabe como que funciona o jogo que ela joga, desde os 3 anos de idade. Porém, essa realidade também está à nossa volta. E esse conteúdo educacional defende-se, é tão importante quanto os demais. Claro que a gente não tem isso ainda numa diretriz curricular, né? Estamos começando, né? Talvez o caminho seja muito longo ainda, mas a gente imagina, e esses pensadores também que cunharam até o vislumbram, que um dia a gente vai ter, tá, o pensamento computacional inserido dentro da educação básica. O que a gente vai apresentar na oficina para vocês vai certamente capacitá-los a dar uma primeira visão do pensamento computacional, primeiramente para vocês, quem não for da área técnica, e também para os seus alunos de educação básica, uma vez que eles participem de atividades que vão ser desenvolvidas por vocês. Uma definição operacional do que é pensamento computacional
bem simples, né? A ideia não é a gente debater muito a fundo hoje o que é, mas essa que está aí, tá? Essa é uma definição da Computer Science Teachers Association, Associação Profissional de Professores de Informática no ensino básico norte-americano. Tá? Lá o ensino de informática na educação básica é mais estruturado do que a gente tem hoje aqui, tanto em diretrizes curriculares quanto em prática aqui no Brasil. E para eles, o pensamento computacional é o quê? É resolução de problemas, que é uma competência básica da matemática também, né? Mas solução de problemas de forma que a solução possa ser implementada, desenvolvida, usando o computador. Que recurso do computador? Não importa. Mas que você resolva problemas de forma ativa, de forma criativa, usando o computador. Por isso, a nossa abordagem de construção de jogos, né, que vai ter um aspecto ativo de criação, vai ser uma abordagem de resolução de problemas, que a gente vai passar para vocês e vocês, né, repassam adiante, futuramente. Para ilustrar a relevância dessa iniciativa, a gente convida vocês também a assistirem um vídeo que vai estar disponível lá no Moodle, de uma iniciativa norte-americana também, tá? Que se chama A Hora do Código. Isso tem assim, vocês vão ainda, a gente acredita que vocês vão ouvir falar mais e mais sobre pensamento computacional no futuro, tá? No meio lá da educação e computação, eu sou testemunha, assim, em 2011, 2012, ninguém falava sobre isso ainda. Tinha 1, 2 trabalhos, a gente levava alguma coisa em congresso, assim, que a gente vem participando, né? O pessoal olhava com uma cara estranha, ainda não era muito conhecido. Hoje, tá, 2015, eu posso dizer, sem medo de errar, que pelo menos dependendo do fórum, né, em fóruns específicos de educação e computação, mais de 50% dos trabalhos estão falando em desenvolver pensamento computacional e trabalhar com pensamento computacional. E essa iniciativa norte-americana é muito clara em exemplificar isso. A hora de código, a ideia é que todo estudante em toda escola de ensino básico tenha pelo menos 1 hora, num ano, tá, num evento especial, ela sinta, ela veja o que é ser um programador de computador por 1 hora. Isso tem aspectos estratégicos, claro. O Barack Obama participa do vídeo dessa iniciativa, está estimulando isso. É claro que é uma questão estratégica, uma questão econômica. A gente está formando poucos programadores no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Está se formando pouca gente na área de computação e é uma atividade econômica muito importante. Então, claro que há um interesse de formar mais gente nessa área e estimular o pensamento computacional é uma forma de fazer isso. Mas independente desse aspecto estratégico e econômico que está por trás da iniciativa, com certeza, tá? A ideia de levar o princípio do pensamento computacional para todas as escolas é muito válido, e aí está um bom exemplo disso. O vídeo vale muito a pena assistir, tem grandes figurões aí, tem Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, Bill Gates, jogador de basquete da NBA, também dando seu depoimento, o will.i.am do Black Eyed Peas, uma grande banda. Então, várias pessoas estimulando, né, fortemente, a torcida está estimulando o desenvolvimento dessas competências, do pensamento computacional, né, que ajuda a ilustrar a relevância do que a gente está fazendo. Tem uma lista de alguns conteúdos e aspectos que dá para aprender programando, construindo jogos digitais que a gente vê na literatura. Tanto programação de computadores, estado, sincronização, alguns termos aqui que vocês vão ver, quem não conhece vai ver ao longo do curso, estruturas condicionais, estruturas de repetição, interação com o usuário, matemática e geometria, habilidades de interação, habilidades sociais, colaboração entre alunos, seleção de ideias. Então a gente tem indícios muito fortes na literatura de que há um potencial razoavelmente grande de desenvolvimento de competências e conteúdos construindo jogos. Tá? Por isso que a gente acredita que a nossa iniciativa é relevante, novamente. Né? E o que a gente pode usar para construir jogos digitais?
gente tem algumas ferramentas de software. A primeira delas, tá, e aquela que a gente vai usar, está no título do nosso curso, e que a gente vai usar ao longo do curso, que é o Scratch, né? Ela usa um mecanismo de programação por blocos. Tá? No módulo 1 do curso vocês vão se ambientar com todas essas telas, com a codificação, com a operação desse ambiente. Tá? E a ideia é que você vai programar juntando blocos. Isso tem um aspecto muito bacana, que você evita uma questão que é muito complicada para o programador principiante, que é o erro na forma de escrever, o erro de sintaxe. Normalmente é um aspecto de frustração muito grande. Aqui no Scratch, se você conseguir encaixar, vai funcionar. Então, você entendendo o que está por trás do significado dos seus blocos, você certamente vai conseguir começar a gerar resultados de forma muito rápida. Tá? No primeiro módulo, em todos os demais, a gente sempre constrói algum jogo, alguma pequena aplicação, desde o princípio. Então, certamente vocês vão ver que é um caminho totalmente possível. Ele é focado em 2D, tá? Ou seja, a gente não vai fazer jogos em terceira dimensão, ele é mais simples, de propósito. Tá? Você vai fazer temáticas mais simples de jogos também de propósito, para ter uma curva de aprendizagem para você, naturalmente também para os seus alunos, mais suave, né? E que seja mais viável. Você aplicar essas atividades lá dentro das suas atividades cotidianas, lá na sala de aula. Tá? E o Scratch tem uma possibilidade também muito bacana, que ele é uma comunidade online, além de ser um jogo. Vocês vão ver lá no curso que hoje o Scratch ele tem essa cara aqui. Né? Essa aqui atrás é a versão 1.4. Hoje o Scratch ele pode ser instalado na sua máquina, mas ele também pode ser usado diretamente na internet. Tá? Você pode entrar, fazer um login, salvar os seus jogos todos online e caso você queira publicar esses jogos lá no ambiente online para compartilhar com outras pessoas, elas avaliar, jogar o seu jogo, trocar ideias. Isso pensando, né, claro, para nós também é válido, mas principalmente para as crianças e adolescentes, ter o senso de compartilhamento dos seus artefatos públicos, que é lá a ideia do construcionismo. Né? A gente tem também, no curso, o uso de alguns artefatos de hardware, que a gente vai incorporar junto com o Scratch. Tá? O nosso foco grande vai ser o Scratch. A gente vai mostrar para vocês também alguns artefatos, como por exemplo o Raspberry, tá? Que é uma placa que permite que você tenha um computador quase que completo com um valor muito baixo. Ou seja, a gente está chegando num momento em que o laboratório de informática não vai ser mais um problema tão grande quanto era há 10, 15 anos atrás. Certo? O Scratch já tem uma versão júnior para tablet, né? E junto com uma plataforma como essa, é possível ter um computador completo por menos de R$300. Né? Outros artefatos que a gente vai usar também num módulo especial é uma placa Make, vocês vão conhecer no vídeo, tá? Que permite fazer por exemplo, um teclado, um dispositivo automatizado fora do computador e com um aspecto muito tangível, concreto. A criança pode construir o seu próprio teclado, o seu próprio controlador para o jogo. Nós vamos ter um vídeo também lá no ambiente que vocês vão ver inicialmente as possibilidades de uso do Make. Tá? E também a gente vai compartilhar com vocês alguns experimentos que a gente tem feito com o Kinect da Microsoft, utilizado no computador. Todos esses artefatos, esses dispositivos externos, com um aspecto motivacional, né? De você ter um jogo que possa ser operado com o corpo, de você ter um jogo que possa ser operado com teclas construídas pelo próprio aluno, incentivando o aspecto construcionista da atividade, né? E criando mais aspectos motivacionais, o concreto, o tangível, para trazer os alunos e engajá-los na atividade e fazer com que eles, claro, aprendam, junto com a diversão e com o aspecto de construção que vai estar junto das atividades. Ok? Bom, e agora? Depois desse papo, a nossa conversa vai continuar pelo ambiente online. Né? Vocês vão estar sendo inscritos, tá? Quem não é aluno do campus,
vai estar sendo escrito no ambiente entre hoje e amanhã. Tá? A coordenadoria de extensão, com a sua informação que quem não é aluno do campus recebeu no seu protocolo um número de prontuário. Tá? Esse número de prontuário vai ser usado para acessar um ambiente Moodle. Vocês vão ver mais ou menos essa tela lá e vai ter o item lá em cima acessar. Lá você vai ter o seu prontuário como login, como identificação, e o seu RG como senha. Tá? Quem não é aluno do campus, estava pedindo um pouquinho de paciência que esses dados estão sendo passados para a CTI hoje. A gente tem algumas contingências com a internet, tá? Mas eu acredito que tudo já vai estar razoavelmente normalizado aí, tá? Entre hoje e amanhã, já deve estar tranquilo. Se tiver qualquer dúvida, claro, por favor, entre em contato lá com a coordenadoria de extensão. O nosso ambiente está quase pronto, está esperando por vocês, né? Enquanto vocês começam os primeiros módulos, a nossa equipe está partindo no desenvolvimento dos vídeos dos próximos módulos, né? A ideia é que a gente tenha, em média, tá, um novo módulo disponível no site a cada terça e sexta-feira. Né? Então, o nosso curso está começando hoje na terça. A ideia é que, oficialmente, o primeiro módulo já está no ar para vocês. Tá? Claro que, dentro do tempo de duração do nosso curso, a forma de vocês, o tempo que vocês vão dedicar para cada módulo, tem uma média que a gente imagina que é entre 4 e 6 horas para cada módulo. Tá? O módulo introdutório é um pouco mais curto, ele é um módulo previsto de 2 horas, mas, claro, maior ou menor tempo, aí é com vocês, tá? Depende do ritmo, da necessidade de cada um. Tá? E o que mais eu queria dizer? Bom, o ambiente online está lá aguardando por vocês. Os vídeos que a gente falou na palestra já vão estar disponíveis lá também. Tá? E, além da nossa interação, a gente vai ter um fórum de notícias, tá? Que já está habilitado, todos vocês vão poder acessar e trocar ideias com a gente. Tá? Tanto eu quanto a equipe do projeto vai estar participando e vai estar conversando com vocês lá por meio do fórum. Além do fórum, né, a gente também vai ter disponível para vocês um plantão de dúvidas com os nossos bolsistas. Certo? Esse plantão de dúvidas a gente está tentando cobrir basicamente assim, os horários de tarde e noite para dar uma flexibilidade, né, para a presença de vocês. E esse plantão ele vai ocorrer na nossa sala C10 no bloco C do campus. Né? Alguém não é aluno do Instituto que está fazendo o curso? Legal. Quem não conhece, tá? O bloco C é lá na frente, é o primeiro bloco aqui pegando a rua, tá? Tem a indicação na frente, e a sala do laboratório de informática lá, o único laboratório que tem é a sala C10. Certo? A gente vai ter plantões de dúvidas às terças e às quartas-feiras. Tá? Terça-feira a gente tem parte da tarde, e quarta-feira tarde e noite. Tá? Vocês podem vir e falar com um de nossos bolsistas lá, André, Sara, o Júlio chegou também, falar para vocês. Eles vão estar lá à disposição, um deles vai estar lá à disposição nesses horários para vocês tirarem dúvidas sobre o andamento das atividades. Cada módulo, vocês vão ver isso nos vídeos, cada módulo vocês vão construir um jogo, uma funcionalidade de forma guiada, tá certo? Com o apoio do ambiente de vídeo, que você pode assistir, voltar, assistir quantas vezes quiser, pausar para fazer a tarefa, continuar, com o objetivo sempre de chegar junto do ponto que a gente vai chegar no andamento do vídeo. E no final, você sempre vai ter uma tarefa adicional, que vai ser feita por você, tá? Isoladamente, e especialmente relacionada a essa tarefa, a gente acredita que o plantão de dúvidas possa ajudar. Tá certo? Deu algum problema, não conseguiu ou fazer a tarefa original, ou mesmo a tarefa que é passada no final dos vídeos e precisa de ajuda, venha conversar com a gente e estaremos à disposição para dar esse apoio. Tá legal?
os meninos vão estar lá, eventualmente a gente estando aqui na sala pode falar comigo também, tá? Mas assim, mais primordialmente, eles vão estar de plantão à disposição para apoiar vocês. Tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Bom, hoje a gente vai ter também tem uma lista de presença, para a gente finalizando, tá? Eu peço que vocês assinem, tá lá vou pegar lá no fundo, tá? A gente assina para finalizar. Tá? Bom, antes de terminar, é claro que eu queria ouvir um pouco de vocês também, né? A gente acompanhou as discussões, tem visto o perfil do público que acompanhou, né? A gente tinha, basicamente, tinha 3 perfis, né? A gente imagina pelas carinhas que a gente viu que tem bastante pessoal, estudantes de licenciatura. Quem que é estudante de licenciatura pode levantar a mão? Legal, né? A gente também tinha a categoria para professores da rede pública, né? Quem é professor da rede pública? Legal. Apareceu algum programador ou interessado em rede pública? Não? Beleza. Alguém já tinha experiência com programação de computadores? Então, a professora da nossa área aí, Eliana, mas como a gente é parceira da área, mas todos estão aprendendo a programar pela primeira vez. Legal. Então, os primeiros módulos vão ser bastante importantes, tá? Que a gente vai apresentar alguns conceitos que são fundamentais de programação, que vocês vão ver. A ideia de variável, a ideia de condicional, a ideia de repetição. São 3 conceitos assim, muito básicos que no começo certamente vão exigir bastante atenção de vocês. Tá? Mas uma vez passado por isso, certamente vai ficando mais tranquilo e vocês vão avançando cada vez mais. Ok? Deixa eu ver o tempo. Beleza, então vamos ter tempo de finalizar. Então, no mais assim, legal, Municipal de Guarulhos, também de Guarulhos, legal, sejam bem-vindos. Bom, como já está dando basicamente nosso tempo, tá? Eu queria deixar um finalzinho para a gente conversar, de uma maneira informal. Eu queria, novamente, agradecer a presença de vocês nesse nosso encontro inicial. Avisar que a gente vai se encontrar de novo no dia 25 de novembro, que vai ser a finalização do nosso curso. Tá? Essa informação que faltava, o nosso curso tem 10 módulos, tá? Como eu falei. Em média, às sextas-feiras a gente tem a abertura de novos módulos para vocês acompanharem lá no ambiente novo. Só que na verdade são 9 módulos. E o 10º módulo, que vai ser, entre aspas, o TCC de vocês, vai ser a construção de um jogo, tá? Que vai ser adequado à realidade de vocês, ao trabalho de vocês, ao aspecto que vocês acharam mais interessante ao longo do curso, pensando na realidade profissional de vocês, na realidade de estudo de vocês. Além de aprender a programar, vale a pena ressaltar também que no curso a gente vai ter um módulo convidado, tá? Um módulo sobre a autoria do Instituto Paramitas, tá? Que é uma ONG que trabalha com o desenvolvimento de soluções educacionais, que vai dar um fundamento mais teórico. Esse vocês não vão programar, mas vocês vão entender alguns fundamentos de design instrucional. Tá? E outros 2 módulos, vocês também vão ter bem próximo lá, virtualmente, mas bem próximo, a companhia da professora Mary Grace, que vai falar com vocês sobre acessibilidade em jogos, que é um aspecto que normalmente na prática pedagógica nós temos que ter uma atenção especial, né? E vai dar mais subsídio para vocês fazerem esse projeto final de vocês, tá? A ideia é que nesse dia 25 a gente tenha um grande ponto para a gente trocar ideia, para a gente mostrar uns para os outros, para a gente tornar públicos os nossos artefatos, né? E conversar novamente e interagirmos novamente entre nós, fazendo um fechamento do curso. Certo? No mais, assim, eu acho que a parte mais que eu tinha para falar para vocês era isso, tá? Agora realmente terminou aqui. Agradeço a
presença de vocês. Tem aí o meu contato, vocês podem me encontrar pelo Moodle, mas também aí está o meu e-mail, tá? A gente finalizando, podemos conversar, tirar as dúvidas que eventualmente vocês tenham, queiram conversar sobre esse aspecto e assinar a lista antes de sair para a gente registrar a presença de vocês nessa aula inaugural, certo? Mas eu, em nome da nossa equipe, desejamos a vocês bons estudos, tá? Ao longo desses 2 meses, que o curso seja muito proveitoso e a gente está à disposição para ajudá-los no que for possível, tá ok? Muito obrigado, a gente continua conversando e no final assinamos a lista, ok? Obrigado.